Como o Theta Healing te apoia no seu tratamento de doenças físicas, na sua cura de doenças físicas. Esse é o tema da nossa live de hoje. E hoje na nossa live a gente vai ter participação especial de uma querida aluna. Hoje vai ser bem especial nossa live, né? A gente vai conversar um pouco com a Adriana, que é terapeuta de Theta Healing, que é terapeuta holística, né? E que também passou por curas em si mesma, né? Curas no seu próprio corpo, curas no seu campo. Enfim, a gente vai conversar com a Adriana daqui a pouco. Então, cada um que está chegando, bom dia. Como é que vocês se sentem essa manhã? Animados e animadas para o nosso tema. Então, eu sou Lila Cassim, sou instrutora e terapeuta de Theta Healing. Estamos ofertando essa energia de Theta Healing todos os dias de manhã, de maneira gratuita, muito inspirada na bomba de sementes, que é uma ferramenta de reflorestamento natural, né, de entrega de sementes de maneira simples, fácil e aleatória para todo mundo. Então, muito inspirado nessa ferramenta, a gente entrega então essa energia de amor incondicional. E a gente está chamando essa série de bombas de sementes de amor incondicional. Então, gostaria muito de ser grata, porque ontem a gente recebeu áudios de um feedback bem importante de uma pessoa que estava na nossa live de ontem, onde a gente falou sobre compaixão, não só sobre compaixão, mas sobre virtudes, como desenvolver nossas virtudes com o Theta Healing. E essa pessoa recebeu uma cura ontem, quando ela recebeu uma virtude nossa, né? Quando a gente trouxe virtudes, algumas virtudes aqui para nossa live. Então ela mandou pra gente esse áudio, foi bem importante, e é isso que nos motiva mais, né? É isso que nos alimenta, que nos deixa feliz de estar aqui com vocês todos os dias. Bom dia, cada um que está chegando. Estou vendo alguns Theta Healings aí chegando, sejam muito bem-vindas. Curas de doenças físicas, esse é o nosso tema da nossa live de hoje. Como o Theta Healing pode te ajudar nisso? Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Existem muitas experiências, né? Eu mesma testemunhei muitas curas do corpo físico e tem gente que tem essa curiosidade, né? Se o Theta Healing ele pode ou não fazer curas no corpo físico, como é que ele pode te ajudar, então, quando você tem uma situação de não saúde, né? Uma situação de doença. Ok, queridos e queridas, vocês autorizam que a própria fonte de puro amor incondicional derrame sobre você agora muito amor incondicional em tudo que você é, pensa, sente, para a gente começar o dia bem, para a gente já começar o dia se nutrindo do amor de Deus. Se for para você, digita assim aqui para você receber essas bênçãos. Você merece ser abençoado, que você já sabe como ser abençoada, que é seguro que você merece todas as bênçãos do universo em todos os níveis. Se for para você, digita assim aqui, para a gente trazer para você essa energia. Você autoriza que seja trazido para você a sensação de inspiração, que você já sabe como e quando ser inspirada, quando e como inspirar, que é seguro para você estar inspirada todos os dias da sua vida, que você já sabe como ser uma pessoa inspirada, como inspirar os outros com as suas habilidades, com a sua arte, com o seu fazer, com o seu acolher, com a sua labuta diária, né? Com o seu trabalho. Se for para você, digita assim aqui, para receber esses downloads. Então, essas perguntas, né? Afinal de contas, o Theta Healing, ele pode curar alguém de uma doença física? Essa pergunta é muito corriqueira, né? Os próprios Theta Healings, né? Eles também se fazem essas perguntas, né? Até aquelas pessoas que passaram pelo curso DNA básico, DNA avançado, enfim.
Elas fazem essas perguntas, afinal de contas, o Theta Healing cura doenças? E como é que o Theta Healing cura essas doenças? Né? O que faz o Theta Healing para curar essas doenças? Quem aqui é Theta Healing já teve essa dúvida? Já se questionou sobre isso? Me conta aqui para eu saber de vocês. Quanto mais vocês compartilham comigo, melhor eu posso apoiar vocês. Então, quem é Theta Healing que já teve essa dúvida? Se, afinal de contas, o Theta Healing realmente cura doenças físicas ou não? O Theta Healing cura câncer, o Theta Healing cura insônia, o Theta Healing cura um osso que se quebrou, né? Uma vértebra quebrada, por exemplo, cura miopia e queda de cabelo, enfim, seja lá o que for, né? Nas nossas desarmonias físicas. O Theta Healing, ele muda isso dentro de nós. Quem aqui já teve uma experiência de uma mudança física com o Theta Healing? Eu vou compartilhar com vocês algumas mudanças físicas, né? Com o que eu tive com o Theta Healing. E também que eu vi, que eu testemunhei enquanto terapeuta, né? Em algumas pessoas. Falar de cura física, a gente tem aí uma série de questionamentos, né? Afinal de contas, começa pelo primeiro questionamento: o que é uma cura? Afinal de contas, o que é uma cura? Quando a gente diz que se curou de alguma coisa, significa que a gente estava não curada dessa coisa, significa que a gente estava no nível de desequilíbrio, de adoecimento de alguma coisa. E quando eu digo eu me curei, o que é que eu quero dizer com isso? Né? Exatamente. Então, essa é uma questão que muitos terapeutas holísticos vêm se deparando, né? Que muitos filósofos se depararam, muitos psicólogos se deparam com isso, né? Médicos se deparam com essa pergunta, né? Quando se diz que uma pessoa foi curada de algo, o que a gente quer dizer com isso exatamente? Então, eu sinto que para nós, muito melhor do que a gente trazer esse entendimento mental do que é uma cura, talvez seja bom a gente trazer o entendimento da própria fonte criadora, do próprio divino, do que é uma cura e do que é uma cura instantânea, né? O que é isso que se fala de se curar instantaneamente, imediatamente. Então, para vocês que estão chegando, vocês autorizam que o próprio Deus traga para dentro de você o conceito mais elevado do que é uma cura instantânea. Que é seguro para você estar curado, que é seguro para você ser curado, que você já sabe como viver sua jornada de cura, como encontrar cura, como estar realmente curado, que é seguro para você viver sem os males da alma, que você já sabe como viver sem os males da alma, que você já sabe viver em sintonia com a sua paz profunda. Se for para você, digita assim aqui. Que você já sabe como se curar numa cura imediata, como aceitar curas imediatas, como avançar nas suas curas, na sua trajetória de cura. Se for para você, digita assim aqui, para que o próprio Deus traga para você essa consciência. Que seja trazido para você que é seguro, é normal e é natural viver sem estar doente. Que você merece viver sem doenças. Que você merece viver sem males no corpo físico. Sem dores desnecessárias, sem doenças desnecessárias. Que é seguro para você viver sem doenças, que você já sabe como viver em saúde plena, em saúde perfeita. Se for para você, digita assim aqui, para que a própria fonte traga para você isso. Você autoriza que todas as vezes que vibrou em você uma crença limitante que diz saúde total não é para mim, saúde plena não é para mim. Que milagres e curas acontecem com os outros, nunca comigo.
Se você sente que dentro de você tem essas duas crenças limitantes, né? Que essas três crenças limitantes, né? Saúde plena não é pra mim, saúde perfeita não é pra mim, milagre acontece com os outros, nunca comigo. Que saúde plena e perfeita é para os outros, não pra mim. Se você sente que dentro de você, em algum momento, vibrou essa crença limitante, se autoriza que a fonte cancele isso dentro de você, resolva a nível histórico, envie a luz. E seja trazido no lugar, eu mereço plenitude, vida boa, vida longa, vida perfeita na perspectiva do Criador. Eu mereço ter uma vida verdadeiramente abundante, cheia de saúde, disposição e vigor. Eu já sei o que é tudo isso, eu já sinto tudo isso, eu já vibro tudo isso, eu já sou assim, agora. Se for pra você, digita assim aqui pra gente mudar essa crença dentro de você, tá? Pra Deus mudar, melhor falando, pra Deus mudar essa crença dentro de você. Digita assim aqui pra gente fazer esse pedido a Deus. Como vocês se sentem? Respire e relaxe para perceber essa mudança e me conta aqui como é que você está se sentindo. Se curar é uma coisa muito simples, gente, muito fácil. Principalmente quando a gente está conectada com a nossa verdade, com a verdade divina. Ontem eu conversei com vocês um pouco, né, sobre a compaixão, sobre as virtudes, sobre o perdão, a tolerância e também trouxe energia do Criador, dessas potências que são as virtudes. Falamos um pouco sobre compaixão e como a compaixão vem se mostrando ultimamente. E eu falei ontem, olha só, ontem eu falei um pouco sobre pessoas que estão fazendo contações de histórias para os outros, para demonstrar compaixão. Eu faço contação de história para o meu filho, porque a gente descobriu na antroposofia que contação de história é altamente curativa. Vocês sabiam disso? Que contar história, ouvir história é altamente curativo, super curativo. A gente tem feito a prática de histórias com meu filho e ele tem se curado muito com uma ferramenta tão simples. Assim como a ferramenta do Theta Healing é tão simples. Parece um milagre mesmo, mas não é milagre. É na simplicidade das coisas que está a verdade. E olha só que curiosidade, ontem eu falei um pouco sobre contação de história e hoje acabou de chegar aqui na nossa live uma contadora de história. Olha que coisa maravilhosa, como estamos realmente conectados com a nossa verdade, com a nossa luz, com a simplicidade que é viver. Quanto mais simples a gente vive, e eu não estou falando aqui de simplicidade na perspectiva da mente, tá, gente? Essa simplicidade que as pessoas falam aí, que às vezes até confunde com pobreza, não estou falando disso. Eu estou falando do simples, o simples é você assumir quem você é. Isso é o simples, né? Complicado é você ser o que você não é. Isso é o complicado. É disso que eu estou falando. Vamos descomplicar a vida para viver a nossa natureza. E a nossa natureza é saúde, é abundância, é leveza, é amizade, é conexão uns com os outros. Conexão pela nossa verdade, né? E não por outras coisas que não sejam a nossa verdade. Todo mundo está dizendo que está se sentindo bem, está se sentindo melhor. Bom, antes de eu começar a falar, e aliás, eu nem quero conversar muito sobre o que é cura a partir da minha mente, eu vou então convidar a Adriana, que viveu uma cura espontânea, né, uma cura física espontânea, durante na sua trajetória com o Theta Healing, foi aluna minha. Então, Adriana, pede aí, solicita para você entrar na nossa live, porque a gente quer conversar com você como foi sua experiência de cura com o Theta Healing, certo? Então, a Adriana também, gente, é terapeuta Theta Healing, ela se tornou terapeuta Theta Healing. E além disso, é a Adriana que está me dando apoio para a gente para a gente materializar, construído já está,
o curso de anatomia intuitiva lá em Recife, tá? Só para que vocês saibam. Então, a gente está fazendo hoje, a gente está começando hoje essas conversas com o Teta Healings, né? Amanhã vai ter mais e semana que vem vai ter mais, então a gente vai testar isso. Adriana, como é que faz para solicitar? Olha aqui embaixo, Adriana, tem duas carinhas, tá vendo? Duas carinhas sorrindo, uma por cima da outra. Então você aperta aí para você solicitar, participar aqui da nossa live. A gente quer saber de você, Adriana, como é ser curado de fato pelo Theta Healing, como aconteceu essa cura, como é que foi para você essa cura instantânea, do que você foi curada? Vou pedir para minha equipe entrar em contato com você, Adriana, fica atenta para elas te orientarem, tá? Para você ter orientação. Então, equipe, por favor, entre em contato com a Adriana, dá esse apoio aí para ela. Equipe, gente, é uma coisa que foi uma manifestação minha. Eu manifestei uma equipe com o Theta Healing, né? A gente já falou aqui sobre manifestações. Manifestação é quando você atrai algo que você quer viver, né? Então, eu tenho uma equipe linda, maravilhosa que me apoia e que agora está apoiando a Adriana. Olá, E... que delícia estar aqui, gente. Ai, o coração tá assim, ó. Tuc, 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 tuc. Delícia. Bem-vinda, Adriana. Tudo bem com você? Conta bem Tudo rapidamente, ótimo, assim, Lívia. dar um resumozinho, É, né, na sua trajetória, para a você gente entender você. é Antes mesmo bem da gente entrar no rápida. assunto, né? Dá uma pincelada aí para a gente É. saber quem é você melhor. Olá, gente. Meu nome é Adriana, né? Então, o que é que aconteceu na minha vida para eu estar aqui hoje? Eu, com 40 anos, 42 anos, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. Até aí, tudo bem. Mas essa autoimune começou a entrar num processo grave, degenerativo e me botou em cima de uma cama. E minha vida mudou radicalmente, assim, em tudo que vocês possam imaginar. Pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, em casa, na vida, em tudo que vocês possam imaginar. Eu sou engenheira química de formação, sempre trabalhei assim muito e muito feliz assim na minha área. Papai do Céu nesse período assim foi muito generoso. Eu fui muito agraciada, muito abençoada na minha vida por trabalhar naquilo que eu sempre gostei de trabalhar. E veio aí a autoimune para mudar o curso da minha vida. E nessa época eu não entendia nada do que estava acontecendo na minha vida, nada. E eu digo assim que chegou um momento que eu recebi um laudo do meu médico para poder eu dar entrada numa aposentadoria por invalidez. Aquilo para mim foi uma foi o divisor de águas assim para eu abrir a minha mente, porque eu era muito cética. Era uma pessoa que eu aparentemente eu me sentia religiosa, mas eu era muito cética. Terapias holísticas na minha vida assim não tinha muito espaço. Até que chegou, assim, através da minha enteada, o nome Theta Healing na minha vida, porque eu rejeitava de tudo. A única coisa que eu aceitava era a acupuntura, que me deixava. Tinha uma sobrevida, eu tinha uma reumatoide com a degeneração articular, então imagine o que é dor. Eu vivia com inchada, assim, tornozelo, joelho, a parte ilíaca, eu comecei a ter sacroielite, então foi começando a dar um tilt assim no meu organismo todo. E resumindo, chegou o Theta Healing, esse nome na minha vida, e por algum motivo que hoje eu sei, mas na época eu não sabia, eu me entreguei, eu fui procurar, entender o que era isso. Eu nunca tinha feito uma sessão, né? E assim, eu parti direto para o curso. Nesse primeiro curso, eu recebi já assim uma rasteira muito grande, apesar de não, assim, nesse primeiro curso despertou algo
para que eu conseguisse, assim, entender que a vida não era só matéria. Era algo muito além disso. E aí, no segundo curso, foi quando eu conheci Lila. E a coisa começou realmente assim a fluir. E eu parti para uma autocura. E foi um processo assim muito transformador. Foi um processo assim muito esclarecedor de quem eu era. Essa questão da verdade que Lila está falando é uma coisa assim extremamente poderosa no processo de uma autocura. E essa minha autocura, quando eu comecei essa entender o que era essa autocura, eu comecei a entender que eu era doente de corpo e de alma. Não era só uma questão física, era uma questão realmente de alma, que vinha de muitos outros lugares. Agora imagine, uma engenheira estética passando por tudo isso, e teve momentos que eu achei que eu estava completamente louca, mas eu fui me permitir e através assim de uma orientação muito boa, que eu sempre digo isso a Lila, não é todo mundo que tem o dom de ser instrutor, e principalmente instrutor de Theta Healing. Eu sei disso porque eu tenho propriedade de falar, porque eu passei por situações diferentes nesse meu processo de aprendizado. E, gente, é o seguinte, vamos falar de cura. Existem sim as curas imediatas. Existem aquelas curas assim que a pessoa chega e diz assim: eu estou sentindo isso, estou passando por isso, e você vai lá, a pessoa está predisposta, a pessoa ali está realmente presente nesse momento dessa cura. E essa questão assim, ela realmente assim, ó, vai para a luz. E tem outras curas, que foi no caso a minha cura, que eram em níveis tão profundos que eu tive que ter muita paciência. Eu aprendi a me acolher. Eu aprendi o que era o perdão. Eu não sabia o que era perdoar, gente. Eu achava que sabia pela condição religiosa. Eu achava que eu tinha fé. Eu não tinha fé. E o Theta Healing hoje, ele não é uma técnica na minha vida. Eu falo, eu me emociono porque assim, isso foi muito profundo, porque a minha intenção era uma autocura, eu nunca tive intenção de partir para curar ninguém, né? Então era muito comigo. E esse processo dessa questão do perdão, dessa questão do autoacolhimento, de a gente realmente se conhecer e ir a fundo nesse conhecimento e ver todos os sentimentos ali que estão presos na sua existência, que não é só essa, em várias existências, o Theta Healing se tornou uma filosofia de vida para mim. Porque ele fez uma coisa que eu acho que foi a cura realmente que incorporou na minha alma. Me conectar ao Criador. Me conectar realmente aonde tudo acontece. Aonde tudo se cura. Aonde tudo é possível. Gente, tudo, tudo é possível nessa existência. Em qualquer existência que você tiver. Porque assim, e a cura está em nós. Não adianta eu, ou um terapeuta, ou um médico, ou um psicólogo. A gente tem uma mania muito grande de terceirizar as nossas questões. A gente coloca na mão do médico a responsabilidade por nossa cura. A gente procura um terapeuta para poder também ter essa responsabilidade por nossa cura. Os nossos filhos a gente coloca numa escola achando que lá ele tem que aprender de tudo, e na verdade, aonde ele aprende é dentro de casa, com pais, com as mães, com as pessoas que são tutoras delas, que acolhem elas. Então, essa responsabilidade está na gente, não está no outro. E eu sempre colocava essa responsabilidade da minha vida na mão de várias pessoas. E aí foi quando eu comecei a perceber que tudo estava em mim e que, na verdade, só eu tinha condições de me curar. Mas eu vim me perceber dessa forma depois de muita, como é que eu posso assim, de muita permissão, de me permitir olhar realmente para mim, me responsabilizar e realmente acessar esse Criador, acessar essa energia e dizer assim, sim, eu quero essa cura.
porque ela me beneficiava. Ela me beneficiava. Aquelas dores, toda aquela doença era um benefício à minha vida. E por pior que seja, que a gente possa imaginar, e quando eu comecei a me deparar com essa questão do benefício, eu fazia assim, não é possível. Eu falei, eu tô louco, gente. Eu sozinha comigo e eu mesmo brigando comigo era uma loucura. E eu fazia assim, não, eu não bati na minha mãe. Eu não sou louca. Eu não estou fazendo isso comigo. Isso Não era os sou responsável por autodigs, isso. Adriana? Auto Era quando você, para quem não sabe o que é autodigging, né? É quando você procura a crença limitante em você mesmo. O dig é essa técnica de escavação para a gente procurar a crença limitante raiz. É uma coisa que a gente aprende no DNA básico e aprofunda nos demais cursos. Então, o autodig é quando você procura em você mesmo a crença raiz. Não é isso? Então, você fazendo, Exato. procurando a sua crença raiz. Aí você ia vendo as crenças, como é que era isso? E aos poucos, gente, cada vez mais que eu conseguia botar na luz sentimentos e crenças que realmente me travavam de rigidez. Olha, eu escutei tanto uma frase durante quase um ano no meu ouvido. Seja rio, não seja rocha. Seja rio. Isso me emociona porque vocês não têm ideia do quanto eu trazia de rigidez. E uma coisa, Lila me ajudou a aprofundar algo na minha cabeça, quando eu digo assim, a sua cura não só está nessa sua existência. Algo muito profundo está na sua vida e que não está aqui. E eu não tinha mente, eu não tinha cabeça para admitir outras vidas, outras existências. E aí teve um dia que a gente foi fazer o curso de digging. E o meu corpo começou a ficar bem, eu não sentia mais tantas dores, eu comecei a me movimentar, eu não levantava os braços, não conseguia andar reta, e aquilo foi começando a me tornar mais assim, flexível. E tinha um problema na minha mão, que eu não conseguia entender por que minha mão era o único, algum membro que doía muito, muito, e inchava muito, essa minha mão direita. E aí veio o curso do DIG. E Lila me chamou, escolheu. Quem quer? Eu digo, eu quero. Quero ver o que é que tem nessa mão. Eu não sei se Lila lembra disso. Perfeitamente. E naquele momento, eu acessei uma vida. Aquilo me deu um desespero, ao mesmo tempo uma incredulidade. Foi uma mistura dentro de mim de tantas coisas que foi tão forte. Que quando ela terminou, eu saí da sala. Ia ter uma dinâmica depois, e eu fiquei ali tão mexida, tão profundamente mexida, que eu saí. Eu me lembro que tinha uma areazinha no espaço, eu estava lá atrás, que tinha um gramado. Eu me deitei assim no gramado. Eu me lembro que Sibeli chegou junto e me fez, Adri, tá tudo bem. Eu disse, Sibeli, não tem nada no lugar. Tá tudo fora do lugar. Mas aquele fora do lugar, com uma sensação de um caminho. E aí foi quando realmente a minha cura começou a acontecer de fato. Resumindo, todos os dias, gente, todos os dias eu entrava em teta e todos os dias eu comecei a me permitir me olhar, ver minha verdade, olhar realmente dentro de mim quem era realmente a Adriana. O que é que a Adriana carregou? O que é que massacrou? O que é que doeu? O que é que eu não queria olhar? E eu descobri uma coisa que para mim ficou muito pesado. Eu não tinha fé em Deus, porque eu tinha a sensação do abandono divino. Eu não conseguia sentir que eu podia ser acolhida por esse Deus. E aí começou um processo extremamente profundo. E que eu tive que respirar muito, e aí foi quando eu comecei a entender o que era o perdão. Mas não é perdoar ninguém, não. É se auto-perdoar mesmo. É você olhar para você e entender que você não nasce com um manual de boas práticas. Você não nasce com um manual que você é uma boa pessoa, uma boa filha, uma boa companheira, uma boa, sei lá, mãe, uma boa. Você não tem isso. A vida vai acontecendo e você tem que pegar essa força e olhar para essa vida e fazer dela o melhor que você pode fazer. Só que o rebote disso
é o grande complicador, porque você, nesse momento, você se perde de você, porque você tem que fazer. E hoje não. Hoje eu digo para Lila, eu sabia o que era ser feliz, Lila, com o que eu fazia. Hoje eu sei a diferença entre ser feliz e ser realizada. E o Teta Healing me trouxe isso. 8 meses depois eu comecei a parar o imunossupressor. Por que foi tão longo esse tempo, gente? Porque o pessoal faz assim, mas não é uma cura imediata? Sim, se você não tem nenhuma crença limitante ali, profunda, você, ó, é assim, é rápido. Mas quando você tinha, por isso eu digo, eu era doente de corpo e de alma. E quando eu comecei a parar esses medicamentos, o primeiro que eu larguei foi o corticoide. Eu tomava 6 miligramas de corticoide todos os dias. Eu comecei a parar o imunossupressor, que você mata os antígenos, e o anti-inflamatório. E eu parei. E eu não aconselho que ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Foi a coisa mais irresponsável que eu fiz na minha vida. Mas eu não queria, eu nem raciocinei nas consequências do meu corpo. E graças a Deus que não teve. Porque corticoide você não para desse jeito. É feito remédio de depressão. Você não pode cortar. E um ano depois eu fui para a minha revisão. E essa revisão que era cintilografia óssea, ressonância, sorologia, que atesta que você é um autoimune. E eu fui fazer todos esses exames. Eu comecei a reativar a minha consultoria na área de negócio, porque eu comecei a me sentir bem. Então eu comecei a voltar a trabalhar do meu jeito e começou a me dar uma vida aquilo, uma sensação, porque sempre eu amei muito trabalhar, muito ter, construir, fazer as minhas coisas. Então eu comecei a me sentir como se eu resgatasse uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. E assim, eu me lembro que eu peguei os exames, fiz esses exames e fui para o meu médico. E eu estava saindo de uma reunião no Porto Digital e fui direto. Então eu não abri os exames. Quando eu cheguei no médico, eu me lembro a cara do Dr. Luiz Gonzaga, mas foi muito engraçado, que ele abriu as coisas, olhou para mim, aí pegou, olhou assim e fez, olha, esse exame, eu queria que você repetisse mais 3 laboratórios. Volte para o Marcelo Magalhães, faça mais ou no Ademar Vitor. Tá bom. Eu digo, doutor, precisa estar em jejum? Não, eu digo, então, vou aproveitar, porque nesse período eu me mudei para esse local que eu estou aqui. Eu mudei minha vida radicalmente e vocês não têm ideia de o radicalismo que aconteceu. E aí, fui fazer exame. Uma semana depois, fui-me embora para lá, para poder levar os exames. E aí, eu tive a curiosidade de abrir os exames para ver. Quando eu abri o exame, a sorologia estava negativada. Aí, eu abri o outro exame e abri o outro exame. E nessa hora, ele me chamou Corações para para entrar. você, Adriana. Mais corações. Eu não realizei aquilo naquela hora. E é engraçado que eu entrei no consultório ainda meio sem realizar o que estava acontecendo, porque minha cabeça estava em milhões de coisas que eu estava fazendo de novo e aquilo estava me dando muita vida. E aí ele olhou para mim e fez assim, olha, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo com o seu organismo, mas não deixe de tomar os medicamentos. Aí eu olhei para ele e disse, por quê? Ele fez, não, a sorologia está negativada. E isso pode ser um autoimune soro negativo. Eu digo, danou-se, tá bom. Aí, gente, naquela hora, quando ele falou aquilo, foi que bateu aqui no... Não bateu na mente, não, bateu no coração. Eu me lembro, eu estava no Rio Mar, eu desci e fui para a área do Rio Mar, onde tem os cinemas. Isso eram 9 horas da manhã, não tinha ninguém. Minha gente, um filme da minha vida inteira passou na minha cabeça. Sabe quando tudo faz sentido? Sabe quando tudo, assim, autoimune. E para eu estar ali naquele momento, e foi naquele dia que eu decidi tirar um dia da minha semana para atender as pessoas. Porque na época, uma consulta de Theta Healing, ela era muito, na época, assim, ela era bem dispendiosa para muita gente que eu conhecia. E eu peguei assim, eu digo, gente, alguém precisa também sentir isso que eu estou sentindo. Alguém precisa passar por isso. Tem muita gente nesse mundo que é muito doente de alma, como eu também era. E eu comecei, né, a pegar um dia da minha semana e eu não sabia nem o que fazer, porque se vocês perceberam, eu não sou uma pessoa de mídia, eu não sou uma pessoa de
de muita exposição. Eu tenho ainda esse processo meio assim, cartesiano. Eu não mudei, isso é minha essência, e eu vou respeitar essa minha essência agora até quando eu tiver luz para respeitar, e eu não corrompo mais ela. E aí, esse um dia começou a passar para ser 2 dias, para ser 3 dias, e aí entrei num conflito. O que eu fazia e o que eu estava fazendo. O que me fazia feliz e o que me fazia realizada. E aí isso é um outro assunto, porque demora bastante. Mas, e nesse momento, eu comecei a fazer isso, e nesse tempo, gente, eu vi tantas coisas lindas acontecerem, e aconteceu uma coisa muito interessante. Antigamente, eu dizia assim, eu tinha um jargãozinho, eu tenho animais, eu adoro bicho, e eu dizia assim, quanto mais eu convivo com os humanos, mais eu gosto dos animais. Eu sempre dizia isso. Eu vou lhe dizer uma coisa hoje, e de coração, eu me apaixonei pelo ser humano. A gente é muito foda, gente. A gente é muito má. Porque quando a gente decide algo, eu digo que a gente tem uma fênix nas nossas entranhas, e quando ela resolve surgir, ela abre as asas assim, sabe, com tudo e vai. Então, assim, não duvidem nem por um minuto sequer na vida de vocês que uma cura pode se estabelecer. E vocês tenham assim, acreditem numa coisa, por pior que seja aquilo lhe beneficia. E de verdade. E não lute com isso. Não lute com isso. Porque o que demorou a minha cura foi a minha teimosia, foi a minha arrogância, foi o meu ego, de eu achar que eu não era capaz de fazer esses tipos de coisa comigo. Então, não teime com a vida, não lute com a vida. Se está doendo, é porque você está lutando. Se está sofrendo, você está lutando. Acata, acolhe, porque essa autoimune me trouxe aqui. E se não fosse ela, eu não estaria aqui, vivenciando tantas coisas assim tão lindas, porque é muito lindo. É muito lindo você sentir não é ver a felicidade, é sentir a felicidade do ser humano. E você ser uma ferramenta disso, porque você só é uma ferramenta. Porque quem se permite de verdade, quem cura de verdade, é aquele que está lá do outro lado. É aquele que está procurando o seu caminho. E às vezes alguém chega lá no consultório, porque lá no meu espaço, e faz assim, não, Você porque atende com fulano me Teta indicou. Healing. Só para deixar Atendo, claro, aí você atende até hoje com Teta Healing. com, É uma renda para você atendo também. total. E aí, Lila, uma outra técnica também, que aí essa técnica não foi uma técnica de cura, foi uma técnica para mim, assim, para me posicionar no meu lugar nesse mundo, foi a constelação. Foi que me colocou no meu lugar, olhar o meu lugar de honra e não estar acolhendo nada que não é meu. Porque era Sim. só isso que acontecia. Eu acolhia tudo que não era meu. Então, mas a cura de verdade na alma que aconteceu foi puramente o Theta Healing, não foi nada além disso. Então, assim, não duvidem, não tragam dificuldade aonde há simplicidade. Lila falou tudo quando ela falou isso. Se você está mal, se você não está bem, você está lutando contra algo. Então, para um pouco, é o que eu digo, dá um freio de arrumação. E uma coisa também que eu acredito muito, que você tem que sentir em você, se isso faz sentido para você. Porque tem muitas técnicas, foram me apresentadas várias, e eu não queria olhar para nenhuma. Reiki, foi tantas, mas foram tantas. Não desmerecendo, eu acho todas incríveis. Só que sua energia tem que dar esse match, tem que dar essa sinergia. E eu digo o seguinte, se não for um teto, um reiki, sei lá o quê, a partir do momento que você bota esse pezinho nessa estrada, ele não tem mais volta. É só encontro. Então, assim, abracem, se acolham, se, 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 se perdoem. A gente não tem esse manual. A gente não tem manual para dizer o que tem que ser feito da forma certa. Mas quando a gente se encontra nesse eu, nessa verdade, nessa essência,
Você sabe o que é certo para você. E você não permite mais que ninguém lhe tire desse seu centro de leveza. E esse centro de leveza é algo assim que eu oro e vigio todos os dias. Porque todos os dias acontecem coisas. Todos os dias seu inconsciente absorve. E ele não sabe o que é um sentimento bom e não sabe o que é um sentimento ruim. Ele só absorve. E ali começa uma autossabotagem que você nem tem consciência do que está acontecendo. Então, todos os dias eu oro e vigio. Para que nada fixe aqui que me tire dessa leveza. E isso não quer dizer que eu não amanheça, não tenha dias que eu não amanheça feito um dragão cuspindo fogo, viu, gente? Ah, tem dia que eu saio assim, botando extintor de incêndio no nariz do dragão, porque parece que está aqui um É a vida verdadeiro real, né, Adri? é a vida real. Mas aquilo me incomoda, mas eu solto, eu acolho, eu digo, tá assim agora, então vou estar assim agora. Mas o que é que eu faço? Depois eu me recolho e vou entender o que é isso. Porque isso não é minha essência, porque eu já sei qual é a minha essência. E independente do que você seja, acolha. Ah, você é danado, então acolha você ser danado. Ah, você é virado no tempero da pimenta, tudo bem. É assim sua essência? Acolha essa essência, porque você vai ser uma essência feliz, sendo realmente quem você é, e você vai atrair essas pessoas lindas que estão ali com você para a sua vida. Então, gente, o que eu posso dizer é o seguinte: se entreguem e se conectem com essa criação. Eu achava que eu era conectada e não era. Então, assim, procurem a sua verdade. E procurem de uma forma leve. Não vão no peso. Procurem leve. Se for pesado, não está certo. Não está certo. E é isso que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. E vi já muitas coisas bonitas. Redução de metástase de câncer. Pessoas com processos assim de abusos que eu confesso que nesse momento que veio para mim, era eu e a pessoa na fonte, porque aquilo me abalou tão profundo. Porque uma coisa é a gente saber que existem abusos à mulher, abusos, violências sexuais, mas tem certos tipos de coisa que sua cabeça não realiza e toca você profundamente. E eu ver uma senhora de 75 anos se reconciliando com os filhos, e ela virar para mim e fez pela primeira vez eu conseguir deitar meu filho no meu colo e sentir amor. Gente, eu choro, viu? Eu não consigo. Olha, eu sou tão... Quem me conhece nas sessões, eu choro junto. Não é que eu esteja ali vivendo, não é que eu esteja vivendo a dor daquela pessoa. Eu estou vivendo uma emoção de gratidão a esse Criador incrível e aquela pessoa se permitir a vida. Isso me toca. E sempre vai me tocar. Eu acho que nunca vou acostumar, gente. O pessoal vai assim, mas Adri, tu ainda não está acostumada? Eu acho que eu nunca vou me acostumar. Porque é o que eu digo, essa fênix da gente é uma magia, é uma mágica que a gente tem na nossa alma. E todos nós temos. E acredite, viu? Eu ensino a todo mundo uma coisa. Eu não sei nem se eu posso falar isso em rede nacional, mas eu vou falar. Eu ensino o pessoal a ligar o botão do foda-se para muita coisa da vida. Inclusive, as vovozinhas que chegam lá no meu espaço aprendem também. Eu digo, olha, nem que seja mentalmente, mas calma, aprenda a falar. Porque é libertador. E você precisa disso, se libertar e colocar seus limites. E deixar de você ser um terreiro onde todo mundo acha que tem que fazer festa nele, entendeu? Não. A gente precisa aprender a olhar esse autorrespeito, essa autocompletude, esse dizer, eu posso fazer isso? Não, sinto muito, eu não posso fazer isso. Porque isso não é uma escolha minha, né? Isso não é da minha essência. Então é isso que eu quero deixar para vocês aqui com muito amor no coração de vocês, contribuindo esse amor incondicional imenso e que vocês consigam entender o que é se conectar com a fonte. Que cura, de amor puro, porque ela é incrível. É incrível. E Lila, muito obrigada pelo convite. Gente, eu me sinto tão honrada. Eu preciso compartilhar isso. Ah, mas Adriana, deixa de
besteira. Não, eu me sinto muito honrada. Quando Lila assim, me chama para algumas coisas, não é uma questão assim de, ai, que bom, não é honra. Dá vontade até de fazer assim, sabe? Aquele negócio de dizer gratidão, gratidão por ela ser uma excelente instrutora, gratidão por ela despertar isso, porque eu sei o que eu estou dizendo. Não é todo mundo que desperta esse teta healer em você. Não é. As pessoas despertam um conhecimento, mas despertar um teta healer não é para todos. E a gente está aqui com uma pequena gigante, que é o que essa menina tem de baixinha. Essa mulher tem um gigante aí dentro dela. E eu sou muito agradecida de a gente ter combinado esse nosso encontro. Porque a gente combinou, eu tenho certeza que a gente combinou isso. Sim. E assim, eu sou muito agradecida desse nosso combinar. E assim, só gratidão. Gratidão a todos que ficaram aqui também me escutando. Essa história muito maluca, mas Muito muito maravilhosa. transformadora. Essa história é muito maravilhosa. Gente, estamos todos encantados com a história de Adriana, né? Não só dela, ela acabou compartilhando um pouco também dos clientes. Estamos todas encantadas. Então, eu vou pedir para vocês fazerem perguntas, né, para a Adriana. Tá muito gostosa essa conversa, Adriana. Tenho que dizer assim, tá muito. Como é que vocês em casa estão achando dessa conversa? Então, eu vou dar esse tempo para vocês aqui. Tem um tempinho aqui, viu, Adriana? Se der o tempo, eu vou encerrar para a gente recomeçar, para a gente não ficar sem dar as respostas das pessoas. Tudo bem para você? Então, para todo mundo ficar com todas as respostas que quiserem. Então, pelo que eu tô vendo aqui, tem gente que é Teta Healing, mas tem gente que também não é Teta Healing. Então, gente, vocês podem perguntar qualquer coisa para Adriana, para mim, enfim, para a gente estar aqui disponível para ajudar você na sua jornada, na sua história, nas suas curiosidades somente, se for só curiosidade também, certo? Então vamos esperar aí as pessoas dizerem, né, as perguntas. Minha equipe, por favor, fique atenta para as perguntas, para a gente não deixar nada escapar, para todo mundo sair daqui com o que veio buscar, né, Adriana? E tem mais, gente, até hoje, meu médico, o bichinho, o meu médico fica ainda naquela interrogação, porque de vez em quando, assim, não é que eu vá, a secretária dele normalmente me liga para poder me lembrar da época dos exames, é muito engraçado, gente. Aí de vez em quando, assim, eu fico imaginando, porque eu nunca disse para ele o que tinha acontecido, porque eu me vejo nele há muitos anos atrás. Se uma pessoa chegasse para mim e dissesse, ó, eu me curei por uma cura energética, eu ia dizer assim, oi? Como assim? Que nível de loucura é essa? Ou então, como é isso, né? Enfim, ela disse que é uma história muito necessária, ela é sempre verdade, né? Ah, minha gente, foi pura verdade, viu? Só eu sei. Os surtos, gente, isso aconteceu e não foi assim uma coisa. Entendam, eu fiz isso sozinha comigo mesmo. Eu sinceramente hoje eu não faria. Eu não faria, porque eu nunca tinha contato com terapia holística, isso não era o meu mundo. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu vou confessar porque assim, é meu, né? Pessoas que trabalhavam com terapias holísticas, para mim, era um bando de gente desocupada. Ai, meu Deus. E olha se olhando no espelho agora, falando isso, hein, Adri? Que é que passa a história que passa, o filme que passa da sua vida, né? E a gente tá malhando história no espelho aqui também, né? Não pense que foi uma coisa muito, foi simples, mas não foi fácil. E tiveram vários momentos que eu surtei, eu achava que eu era louca, que aquilo era fantasia da minha cabeça. Gente, eu passei por todos os conflitos que vocês possam imaginar de uma pessoa num processo de cura completamente leiga à situação energética que existe nesse mundo. E hoje eu tenho uma teoria. Para mim, tudo, absolutamente tudo é energia. Inclusive esse troço aqui, que é nosso corpo, que para mim é energia aglutinada. Isso daqui não é físico, isso daqui não é denso. Isso para mim é uma energia puramente aglutinada. E que assim, pensamentos interferem, intenções interferem, palavras interferem.
tudo interfere nas nossas vidas. Eu aprendi uma coisa chamada cancela, que era muito engraçado. Eu preciso compartilhar isso. Em todo canto onde eu ia, podia estar em qualquer canto, eu não queria nem saber. Em qualquer canto que eu ia, toda vez que vinha um pensamento, que minha cabeça era um caldeirão de pensamentos negativos, era uma coisa horrível. Então, quando os pensamentos começaram a vir, eu fazia cancela, cancela, cancela. E eu fazia esse movimento e pensava baixinho, cancela. Eu podia ter em qualquer canto. E teve uma vez que a gente estava dentro de uma loja, eu e Rogério, meu esposo. Aí, vem na roupa, vem o negócio e eu cancelo. Aí ele virou, pare com isso, você parece uma maluca espantando mosquito na sua cabeça. E eu disse, olha, eu não tô nem aí para quem tá olhando e tá achando bom ou ruim. Porque eu vou cancelar de qualquer jeito, qualquer coisa que venha contrária. Porque aquilo interfere muito na nossa energia. E não é pouco. Por isso eu digo orai e vigiai. E se vocês quiserem, gente, eu mostro os exames do positivo e do negativo. Eu não sei onde eles estão aqui em casa, porque isso está guardado de algum canto, que eu botei radiografias, ressonâncias, o laudo da aposentadoria por invalidez, eu rasguei. E na época eu disse, eu posso ganhar dinheiro com qualquer coisa, menos com invalidez. Que Aquilo para mim lindo, que era lindo! Inspirador demais isso aí. Muito aquilo maravilhoso, para Adri. mim não entrava na minha cabeça, Lila. Não entrava na minha cabeça. Eu rasguei e guardei, tá picadinho. Se vocês quiserem, eu junto o picadinho tudo e mostro toda escritazinha. Mas foi uma cartinha, assim, dentro de um receituário, sabe? Falando, não sei o que. Eu digo, minha gente, isso não existe. Então, assim, acredita, eu não sei quem falou da verdade aqui, mas é Mari, né? Mari, acredite, não tem nada fantasioso nisso. É real. Hoje eu ando, hoje eu me movimento. Eu amo lavar e limpar a minha casa. Vocês não sabem o que é prazer. Ah, louca! É não, é se movimentar. É movimentar o corpo, é movimentar a vida. É a minha casa, é o meu lar, é o que eu cuido, é o que me acolhe. E assim, isso é incrível. Então você começa realmente a se interagir com as coisas que estão em sua volta numa outra perspectiva. Não é que é certo nem errado, é apenas uma nova e outra, bem diferente perspectiva. E ainda tenho muito a curar aí dentro de mim. Não pensem que isso parou e essa cura já aconteceu e está tudo bem. Tem muita coisa aqui ainda para que eu olhe, para que eu eleve a luz, para que realmente eu ressignifique. E assim, eu acho que isso é uma atividade constante na nossa É uma vida. jornada, né, Eterna, Adri? é, eterna. E eu quero continuar nisso em qualquer existência que eu vier, de qualquer forma. E quero zerar as coisas que eu trouxe aqui para essa existência. Não quero brigar com minha evolução. Não quero, de forma alguma, brigar com aquilo que eu acordei, que eu quis. Eu quis, nós quiser, nós acordamos o que a gente está passando. E a gente tem um livre-arbítrio ao nosso favor. A gente tem uma lei do bem maior ao nosso favor. A gente tem a lei de uma estrutura maravilhosa do universo, que é o perdão, que ele estrutura em tudo. Então, assim, abre essa mente, esse corpo. Se eu conseguir, se existe algo que podia ser assim, improvável, tá aqui, Adriana, na frente de vocês, pelo que eu era. Então, Lila conheceu minha energia no início. Eu me lembro tanto quando eu cheguei no curso de manifestação em abundância. Ela olhou para mim e fez: você tá tão diferente. Ali, eu já estava assim, no finalzinho de tudo, para esses exames chegarem. Ela olhou assim: você tá tão diferente. E eu, pois é, né? A gente cresce um pouquinho, a gente aprende um pouquinho. E a gente todo dia está nessa jornada. Eu não sei se tem perguntas, mas Ô, o que eu posso Adri, deixar aqui para vocês é amor que a vocês gente já têm na está vida de a vocês. gente já tá concluindo. O que foi perguntado o que foi feita a pergunta sim.
É que tem alguém na família que não acredita em Teta Healing, a pessoa quer oferecer Teta Healing, essa pessoa não acredita e ela está muito doente. Ela disse, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que realmente respeitar ou eu simplesmente coloco o vídeo da Adri para ele ver essa conversa? O que é que você Olha, tem a eu dizer sobre isso? normalmente é o seguinte, às vezes acontece de pessoas de fazer uma sessão de teto achar maravilhoso, principalmente acontece isso com mães e filhas. E obriga um filho, obriga alguém para chegar para fazer a mesma coisa. O que é que eu digo? Normalmente eu digo assim, tem uma conversa com a pessoa, bota um teta healer para conversar com essa pessoa. Esse teta healer não vai convencer porque ele tem primeiro o respeito ao livre-arbítrio. Mas pelo menos explicar que não é nada demais. Ali a gente não vai fazer nada demais, que é uma sensação de que ele está permitindo algo. E se ele se permite a cura? A pergunta é, você quer se permitir a cura? Porque às vezes a gente não está preparado para a cura, gente. Às vezes a gente não está preparado. Aconteceu uma situação comigo que chegou uma filha lá no espaço, olhou para mim e fez: olha, eu só estou aqui porque minha mãe me pediu para vir. Aí eu olhei para ela e disse: tá bom, vamos tomar um chá. Eu preparei um chá, sentei com ela e eu disse assim: vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre mim, para você entender um pouquinho aqui por que eu estou aqui. O que aconteceu comigo para eu estar aqui? E nessa conversa, eu passei umas 2, 3 horas conversando com ela. E sem a menor intenção de tempo ali. Quando ela terminou, ela fez assim: só nessa conversa, eu já estou me sentindo tão bem, que sinceramente eu tenho que agradecer amanhã e pedir perdão a você. Eu digo: não, não precisa pedir perdão. Eu sei o que você está passando. Porque como a gente já foi um dia cético, a gente compreende o cético. Então, o que eu posso dizer para você, para essa pessoa? Chega para ela e diz assim: olha, você quer se permitir a cura? Primeiro, sinta o que essa pessoa vai dizer. Se ela não estiver preparada, não quer dizer que ela hoje não está preparada, mas não quer dizer que amanhã ela não esteja. Mas a gente precisa despertar essa cegueira nas pessoas. Quando a gente está doente, a gente não vê, gente. Quando a gente está doente, a única coisa que a gente enxerga são as dores. Eu posso dizer isso de coração, e é pura verdade. Então, vai com calma e coloca uma pessoa, pede Lila, senta com. Mas faz o seguinte, conversa um pouco com ela e sente se aquilo dali é para você. Se ela se permitir, ela botou o pezinho na estrada. Se vai ser o Tata Healing, a gente não sabe. Mas ela botou esse pezinho e não tem volta. É uma questão só de tempo. Eu aprendi uma coisa com uma pessoa dizendo assim: não é se eu vou conseguir, é quando eu vou conseguir. Então, a partir do momento que ela bota o pezinho, ela já saiu do si, ela entrou no quando. E é uma questão só de tempo. É só o que eu posso lhe dizer. A gente não pode ultrapassar esse limite nunca. Mas a gente pode botar o coração da gente na mão dessa pessoa. Sim. Ok, por falar em limite, chegamos. Eu só estou preocupada porque eu quero salvar a live. Aí, se a gente não cuidar do tempo, o Instagram simplesmente. Gratidão enorme, Adri. Gente, amanhã tem mais com outra pessoa também, aluna minha, bem querida. Vem com a gente amanhã. Adri, a gente se encontra, querida, em Recife, na Anatomia Intuitiva, se Deus quiser. Beijo no coração de todos. Grata por ter aceito. Um beijo, linda. Gratidão para vocês, gente. Até mais. Até amanhã. Ah, se inscreve na Roda de Cura.